Fala aí pessoal, mais um vídeo começando aí no canal. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema tegumentar, ou seja, a gente vai falar sobre a pele, beleza? Quando a gente fala em sistema tegumentar, a gente está falando, né, a gente está se referindo aí à pele e seus anexos, beleza? E aqui eu já trouxe uma imagem para a gente introduzir um pouquinho esse sistema, né? Então basicamente isso aqui é a nossa pele, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre as três grandes camadas da pele e as suas subdivisões. Então a gente tem a epiderme, que vai ser subdividida em 5 camadas. A gente tem a derme, que é dividida em 2. E a gente tem a hipoderme, que é a camada mais profunda, beleza? Então dentro da epiderme a gente vai ter 5 subdivisões, dentro da derme a gente vai ter 2 e dentro da hipoderme, né, a gente tem ali uma camada única, beleza? A epiderme é a mais superficial, a derme é uma camada intermediária e a hipoderme é a camada mais profunda, onde a gente tem ali os nossos adipócitos, beleza? Além disso, a gente tem alguns anexos, então, por exemplo, as glândulas sudoríparas, né? As glândulas sebáceas, o pelo, né, que vai ter origem através desse folículo piloso. E aí a gente tem, né, nessas camadas ali intermediária e mais profunda, que seriam a derme e a hipoderme, a gente tem vascularização, né? Então a gente tem artérias e veias, que são esses vasinhos vermelhos ali e azuis, beleza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses tecidos, né? A gente vai falar um pouquinho sobre os anexos da pele também, beleza? Antes da gente começar, a gente precisa só entender um pouquinho sobre as funções da pele, né? Então quando a gente pensa na nossa pele, primeiro ela forma um tecido de revestimento para todo o nosso corpo, certo? E esse tecido, né, funciona como uma barreira protetora. Então ela tem uma função importante de proteção, ela funciona como uma barreira protetora, impedindo, por exemplo, né, a entrada de agentes externos, né, como por exemplo bactérias ali, enfim. Então ela ajuda ali, por exemplo, no combate, né, às infecções. E além disso, ela também tem uma função sensorial, né? Então a gente tem ali vários sensores cutâneos que vão captar dor, temperatura, tato leve, né, dentre outras coisas ali. Tem alguns que são mais profundos também, beleza? Mas basicamente essas são as funções da pele. E aí, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre as subdivisões, né? Então a pele ela vai ser dividida em 3 grandes camadas que a gente viu, né? A primeira delas, a mais externa, é o que a gente chama de epiderme, beleza? E aí dentro da epiderme a gente vai ter 5 subdivisões, tá? Então a gente tem 5 subdivisões da epiderme. Eu vou colocar uma imagem aqui que vai ficar mais fácil para a gente entender essas subdivisões e para que elas servem. Bom, então tá aqui, né? Essa aqui seria uma imagem, né, que meio que representa a nossa epiderme. Eu vou até deixar ela meio destacada aqui. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas 5 subdivisões, beleza? Então, começando da mais profunda para a mais superficial, a gente tem a divisão, a camada basal ou germinativa, que é a mais profunda. Ela é chamada de basal porque ela está justamente na base da epiderme, né? Ela é a camada mais profunda da epiderme. Depois a gente tem a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada lúcida e ali em contato já com o meio externo, né, sendo a camada mais externa, a gente tem a camada córnea, beleza? Uma coisa que a gente precisa entender é que a nossa pele, ela sofre um processo que a gente chama de turnover, né? Então, o que é isso? Aqui nessa camada basal, a gente vai ver que a gente vai ter a produção de novas células, e aí essas células elas vão passando para as outras camadas, e aqui elas vão ser eliminadas, beleza? Nessa camada córnea. Esse processo de novas células serem produzidas até elas serem eliminadas, a gente chama de turnover celular. Então, isso a gente chama de turnover. E é um processo de renovação celular da nossa pele, que dura mais ou menos ali
30 dias, tá? Cerca de 30 dias, podendo ser mais rápido ou mais lento, né? Isso vai de pessoa para pessoa, mas essa é uma média que a gente tem, tá? Então, basicamente, quando a gente pensa nessas camadas da epiderme, a gente tem essa camada basal germinativa, que é a principal responsável por esse turnover celular. Por quê? Basicamente, é nessa camada que a gente vai ter a síntese de novas células, beleza? Então a gente vai ter a síntese de novas células. E essa síntese ela vai ser importante porque as células são sintetizadas nessa camada basal, elas vão passando para as outras camadas, né? E aí a gente vai ter esse processo de renovação ou de turnover celular, beleza? Então aqui nessa camada a gente tem dois tipos de células principais. A gente tem as células basais, que são quem fazem essa produção, né? E a gente tem os melanócitos, que a gente vai falar um pouquinho mais deles daqui a pouco, né? Que são basicamente as células que vão produzir a melanina, que é a responsável pela coloração da nossa pele, beleza? Mas basicamente essas células basais, né, que são localizadas ali nessa camada basal germinativa, elas têm uma alta capacidade mitótica, ou seja, a capacidade de se reproduzir, de fazer mitose e se proliferar, beleza? Por isso essa camada é tão importante para esse processo de renovação ou de turnover celular. A camada espinhosa é uma camada importante porque nela a gente vai ter células específicas que vão ajudar na proteção contra o atrito. Então, essa camada ela é responsável pela proteção contra atrito, beleza? Depois, as células da camada granulosa, nada mais são do que essas células basais, né, que vão envelhecendo e vão passando para as camadas superiores. E aí, quando essas células chegam na camada granulosa, as células começam a morrer. Então, aqui na camada granulosa, as células elas vão começar a morrer por um processo de apoptose. Beleza? Então, a gente começa a ter uma apoptose celular. Apoptose, para quem lembra ali da patologia, nada mais é do que a morte programada dessas células, né? Então, ela é programada pelo próprio RNA dessa célula, pelo próprio DNA da célula, beleza? Então, a gente tem a camada granulosa. A camada lúcida, ela é formada por células mortas, então as células que morrem ali nessa camada granulosa vão passando para a camada lúcida, então ela é formada por células mortas. E uma característica interessante dessa camada lúcida é que ela não é encontrada em todas as partes do corpo, tá? Então a gente só vai ter essa camada lúcida, eu vou até fazer de vermelho aqui, ela só vai ser encontrada na região das mãos e dos pés, tá? Porque essa pele morta ela é responsável pela formação dos calos. Então ela que vai formar ali os calos, né? Que geralmente eles são desenvolvidos, eles tendem a se formar em regiões de atrito. Tá? Então essas células mortas são células sem núcleo, né? Que sofreram apoptose. Nas mãos e nos pés elas vão formar esses calos. E esses calos eles são importantes porque eles vão ter uma função de proteção naquelas áreas de maior atrito ali para evitar lesões, beleza? E essa camada é a córnea, a camada mais externa. Então a gente viu que ela está em contato com esse meio externo, com o meio externo. E aqui eu vou até fazer de vermelho, que é uma característica importante, é aqui que as células elas vão ser eliminadas. Então aqui as células elas são eliminadas, beleza? E aí pensando, pessoas que fazem procedimentos estéticos, um procedimento de esfoliação nada mais é do que a retirada dessa camada córnea. Então você vai retirar essas células mortas, ali, aquela parte da pele mais morta, né? Para acelerar esse processo de turnover, beleza? Então isso aqui é o processo de turnover, né? Basicamente a gente tem as células basais sintetizando novas células que vão migrando para a camada espinhosa, depois para a camada granulosa, para a camada lúcida e para a camada córnea. Lembrando que essa camada lúcida ela vai se desenvolver principalmente nas mãos e nos pés. Ela é responsável pela formação de calos, beleza? E basicamente é isso, né, em relação a essas subdivisões da epiderme. Uma outra coisa que é importante, né, quando a gente pensa na epiderme, a gente tem algumas células que vão estar predominantemente nessa região, tá? Uma delas a gente já falou, né, que são as células basais, que basicamente vão sintetizar outras células ali. Mas a gente também tem os melanócitos, tá? Os melanócitos, eles são células específicas que vão sintetizar a melanina. A melanina, ela é uma substância, é uma molécula muito importante, por quê?
Em nós, ela vai servir para dar a coloração da pele, então ela que vai determinar a cor da pele de um indivíduo. E ela tem uma função de proteção, por quê? A melanina ela vai absorver a radiação, principalmente do sol, né, dos raios UV ali do sol. Então, ela é importante porque ela absorve radiação, beleza? Tendo um papel importante nessa proteção ali da pele mesmo, tá? E aí a gente tem dois tipos de melanina. Então, por exemplo, existem pessoas, de acordo com o tipo da pele, né, que tem uma predominância da eumelanina, que é um tipo específico de melanina que tende a ter uma coloração mais escura. Então, a gente tem a eumelanina, que tem uma coloração mais escura, e a gente tem a feomelanina. A feomelanina ela tem uma coloração mais avermelhada. Então, geralmente, pessoas que têm uma cor de pele mais clara, né, que são mais brancas, quando elas tomam sol, elas tendem a ficar vermelhas, por conta dessa produção aumentada de feomelanina, beleza? Então, esses são os dois tipos de melanina que a gente tem, basicamente vão determinar a cor da nossa pele ali, beleza? Enfim. Então, a gente viu os melanócitos, e a gente também tem, nessa camada da epiderme, os queratinócitos. A gente vai falar um pouquinho mais deles ali, né, quando a gente for falar das unhas e tal, pelos. Mas os queratinócitos, eles vão ser responsáveis por sintetizar a queratina, que é uma proteína, né? E essa queratina ela é importante porque é essa proteína que vai formar ali, por exemplo, as nossas unhas, né, os nossos pelos, e ela também auxilia ali na formação da pele, tá? E a gente vai ter dois tipos de queratina, né? A gente tem uma queratina mais mole e uma queratina mais dura, beleza? A mais mole vai formar, por exemplo, ali os pelos e a mais dura vai formar as unhas, beleza? Então, de modo mais geral, é isso que a gente tem em relação à epiderme. Outra coisa importante é que, quando a gente pensa na epiderme, tá? Algumas características da epiderme. A epiderme, ela é uma camada que ela tem uma alta quantidade de queratina. Então, a gente tem muita queratina, né? Porque é nela que estão os queratinócitos. Só que a epiderme ela é uma camada avascular, ou seja, ela não tem vascularização, a gente não tem capilares ali que chegam diretamente na epiderme, beleza? E aí as células a gente já falou, né? A gente tem os melanócitos, queratinócitos, também tem os receptores, né? Acabei esquecendo de falar deles, que são aqueles receptores relacionados ao sistema somatosensorial. A gente não vai falar deles aqui, o foco não são eles agora, tá? Mas tem outros vídeos falando sobre. Então, os receptores sensoriais. E aí, quando a gente pensa que a epiderme é avascular, né, a gente pensa, pô, mas como é que essas células elas são nutridas, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa nutrição da epiderme quando a gente for falar de uma camada da derme, que é a camada papilar da derme, beleza? Então, tudo isso aqui é sobre a epiderme, que é a camada mais superficial da pele, beleza? Agora a gente vai falar sobre uma outra camada da pele, vamos puxar uma seta aqui embaixo, que é a derme. E aí, quando a gente pensa na derme, a gente está pensando numa camada que ela é uma camada intermediária, tá? Então, ela não é nem a mais profunda nem mais superficial, ela está no meio ali da mais superficial, que é a epiderme, e da mais profunda, que é a hipoderme. Vou pegar uma imagem aqui só para a gente entender mais sobre essa camada. Bom, aqui eu separei duas imagens, né? Só para a gente ver um pouquinho mais sobre a derme, né? Então, essa primeira imagem aqui, né? Imagem 1 é uma imagem de microscopia digital, né? Então, a gente está olhando como se fosse olhando ali essa derme através de um microscópio. Essa segunda imagem aqui é uma imagem de livro mesmo, né, ilustrativo, beleza? Então a epiderme a gente já dissecou ela ali, já abriu ela, já falou um pouquinho sobre as diferentes camadas, né? E aí, quando a gente pensa na derme, a gente vai ter duas camadas, né? A camada papilar e a camada reticular, que a gente vai falar agora, beleza? Então a derme, ela é dividida em duas camadas, a camada papilar e a camada reticular. E as duas camadas vão ser extremamente importantes e têm funções diferentes ali, beleza? Em relação às características da derme, né? Quando a gente pensa nas características, é importante a gente entender que características da derme. A derme, como a gente já falou, ela é uma camada intermediária, né? Então ela vai ser formada ali por tecido conjuntivo.
ela é altamente vascularizada, então ela tem uma alta vascularização, né? Nela estão presentes alguns anexos, né? Então alguns anexos eles vão ter origem na derme. Então a gente tem anexos da pele nessa derme. E ela tem uma alta quantidade de fibras de colágeno, principalmente numa camada que a gente vai falar que é a camada reticular. Então essas são algumas características dessa derme, beleza? A camada papilar da derme, ela é importante porque ela vai fazer a nutrição da epiderme. Então a gente falou agora há pouco que a epiderme, ela é a camada mais superficial e ela é uma camada avascular, tá vendo? Então aqui em cima, a epiderme ela é avascular. E a derme, ela é altamente vascularizada. Então a derme é altamente vascularizada. Assim, essa primeira camada da derme, que é a camada papilar, ela vai fazer a nutrição da epiderme. Como? Através das papilas dérmicas. Então se a gente olhar nessa imagem, ó, o que são as papilas dérmicas? São como se fossem projeções dessa camada papilar da derme até a epiderme. Então, tá vendo? São como se fossem projeções ali, ó. São essas ondinhas aqui, né? Isso aqui nada mais são, né, do que a gente chama de papilas dérmicas. Beleza? E essas papilas dérmicas, elas são responsáveis por fazer justamente a nutrição, né, daquelas células que ficam na região da epiderme, beleza? Então, são elas quem fazem essa nutrição. Quando a gente fala de nutrição, elas vão levar oxigênio, vão levar nutrientes mesmo que essas células precisam e remover aqueles metabólitos ali, beleza? Já essa outra camada da derme, que é a camada reticular, ela é uma camada importante porque a principal função dela é a função de sustentação da pele. Então, ela é uma camada de sustentação, beleza? Isso é importante a gente lembrar. E aqui, nessa camada da derme, a gente vai ter uma alta quantidade de fibroblastos. Então, a gente tem muitos fibroblastos. E esses fibroblastos, basicamente, eles são as principais células que vão fazer a produção de colágeno. Então, eles produzem, né, eles são responsáveis pela produção de colágeno, que dá resistência para a pele, e também de elastina, que é o material que vai dar elasticidade para a pele. Além disso, nessa camada reticular, a gente também tem várias glicoproteínas e proteoglicanos. Essas glicoproteínas e proteoglicanos, né, nada mais são do que misturas ali, moléculas, né, de aminoácidos e glicose, né, que se juntam, e elas têm função estrutural. Tá? Então, esses proteoglicanos, essas glicoproteínas, são encontrados em vários tecidos, como por exemplo os tendões, os ligamentos. Né? Os proteoglicanos eles atraem muita água, então eles hidratam, fazem com que essa matriz seja altamente hidratada. E além disso, a gente também tem o ácido hialurônico. Tá? Então, basicamente, isso são componentes estruturais, né, dessa camada reticular, que fazem com que essa camada reticular ela tenha uma grande capacidade de firmeza e elasticidade. Então, esses componentes fazem com que a camada reticular ela seja firme, então ela tenha firmeza e uma boa capacidade de elasticidade. E essa camada reticular da derme ela é a camada mais grossa que a gente tem na nossa pele, beleza? Então, de todas as camadas, subdivisões e tal, a camada reticular da derme é a maior da pele. Uma coisa que eu acabei esquecendo de citar é que essas papilas dérmicas, essas projeções, né, elas são responsáveis pelas nossas impressões digitais. Então, mais a fim de curiosidade mesmo, né, são essas projeções ali dessa camada papilar da derme que vão dar essa característica ali das impressões digitais que a gente tem na mão, por exemplo. Beleza? E aí, pensando já, né, no processo que é muito comum, né, que a gente acaba estudando também, o processo de envelhecimento, se a gente for pensar, o que acontece quando a gente envelhece, né? Então, no envelhecimento, se a gente comparar a pele de um bebê com a pele de um adulto com a pele de um idoso, né? Vamos comparar a pele de um adulto ali de, sei lá, um jovem de 20 anos com a pele de um idoso. A pele do idoso, ela tende a ser muito mais ressecada e muito mais inelástica, tá? Porque o que vai acontecendo? Com o processo de envelhecimento, a gente começa a ter uma diminuição da camada da derme papilar e uma diminuição da camada reticular da derme. Então, a derme ela vai perdendo muito tecido, né?
E aí, quando a gente tem a diminuição dessa camada papilar, isso diminui a nutrição da epiderme, que é a camada mais superficial. E aí a gente tem uma pele que tende a ficar mais ressecada, beleza? E a diminuição da camada reticular faz com que a pele perca sustentação, então diminui a capacidade de sustentação ou firmeza da pele. E também diminui a elasticidade. E aí, os idosos tendem a ter a pele um pouco mais seca, né, um pouco mais ressecada, inelástica e mais flácida também, tá? Por conta dessa diminuição da camada dérmica, beleza? E das duas subdivisões ali, tanto a papilar quanto a reticular, certo? Então, basicamente, é isso que a gente tem sobre a derme. E aí, por último, porém não menos importante, né, a gente tem essa camada que está mais profunda aqui, né, no nosso tecido tegumentar, né, na nossa pele, que é a hipoderme, a última camada aí que a gente vai falar. Então essa camada é a hipoderme, que nada mais é do que a camada mais profunda da nossa pele, beleza? A hipoderme, por ela ser a camada mais profunda, ela também é chamada de subcutânea, né? Então, gordura subcutânea, né? Enfim. E é nessa camada que a gente vai ter os adipócitos, né? Então a gente tem as células adiposas, que são os adipócitos. E esses adipócitos, basicamente, a função deles é armazenar triacilglicerol, né? Então, são várias células ali, né? Células de gordura, que tem lá os triacilgliceróis armazenados lá dentro, beleza? E essa região, essa camada da hipoderme, ela é importante porque ela tem várias funções, né? Então, o tecido adiposo em si ele tem várias funções, né? Como, por exemplo, auxiliar na absorção de choques, no caso de impacto mesmo, né? Tem função de proteção também, isolamento térmico, então ela mantém o nosso corpo aquecido, serve como uma reserva energética, então o tecido adiposo ele é a principal reserva energética que a gente tem, e também é responsável pelo modelamento corporal, né? Então ela vai preencher os espaços ali do nosso corpo, beleza? E aí, quando a gente pensa nessa hipoderme, né, a gente tende a ter um acúmulo maior de gordura em regiões diferentes, né? Então a gente tende a ter esses adipócitos, né? No caso das mulheres, a gente vai falar mais sobre isso em outros vídeos, mas nas mulheres, esses adipócitos eles vão estar mais localizados numa região que a gente chama de ginoide, né? Que seriam ali na região de coxas ali, principalmente, né? Então a mulher ela tende a ter um quadril maior ali, aquele formato de pera. Tá? Então, estou desenhando aqui é só para ser ilustrativo, mas a gordura mais ginoide no homem, a gente tem esse acúmulo de gordura em formato de gordura androide, que aí tende a ficar maior na cintura, maior acúmulo na cintura. A gente tem aquele formato de maçã, tá? Então, eu vou só colocar aqui, não me levem a mal aí através desse desenho, mas só para entender mesmo. Tá? Então, no homem, a gente tem a gordura no acúmulo mais em formato de maçã, né, que seria a gordura androide. E na mulher a gente tem a ginoide, que seria em formato de pera ali, tá? Só o que os livros trazem aí. E basicamente é isso em relação a essas camadas da pele, tá? Depois a gente dá um geralzão. E falando um pouquinho sobre os anexos, a gente tem alguns anexos ali. Em relação à hipoderme, né? Hipoderme eu acabei esquecendo de falar, mas ela também é altamente vascularizada. Então a gente tem uma alta vascularização, ela é altamente vascular. Então a gente tem vários vasos que vão fazer a nutrição, né, da pele ali, beleza? Nessa região. Em relação aos anexos, a gente tem as glândulas sebáceas. E aí, quando a gente pensa nas glândulas sebáceas, imagina que aqui a gente tem a pele, aí aqui embaixo a gente tem os folículos, né, capilares ali, e a gente tem o pelo. Tá? Então, isso aqui seria um folículo capilar. Isso aqui é o pelo, beleza? Aqui tá a nossa pele ali. Só pra gente ter uma ideia, mais ou menos. Pera aí, deixa eu fazer mais arrumadinho. Beleza, então a gente tem o pelo, folículo capilar. As glândulas sebáceas,
elas ficam anexas aos pelos. Ou seja, aqui do ladinho desse folículo eu vou ter uma glândula sebácea. Então isso aqui nada mais é do que uma glândula sebácea. E qual que é a função da glândula sebácea? Como o próprio nome diz, né? A glândula sebácea, ela vai fazer a produção de sebo. Tá? Então ela faz a síntese de gordura, né? Então essa gordura é o que a gente chama de sebo mesmo, sebácea, sebo, tá? E esse sebo ele é importante porque ele vai fazer a hidratação da pele, então mantém a hidratação da pele. E também serve meio como uma forma, ali, como uma barreira protetora também, beleza? Então a principal função das glândulas sebáceas é manter a pele hidratada. Só que aí a gente pode ter um mau funcionamento dessas glândulas, né? Um funcionamento excessivo ali ou diminuído. A gente pode ter a formação de acne, por exemplo, pele mais ressecada, pele mais oleosa. Então, a gente tem uma classificação da pele em relação à atividade dessas glândulas sebáceas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma pele que a gente chama de eudérmica. Uma pele eudérmica é uma pele que tem um equilíbrio muito perfeito, né? É uma pele muito bem equilibrada. Então, ela não é nem muito oleosa, nem muito ressecada, nem muito alípica, né? Que seria a pele de um bebê, né? Então, se a gente olha a pele do bebê, ela não tem nenhum defeito, né? Ela não é nem muito oleosa, nem muito seca, né? Ela é uma pele eudérmica, uma pele muito bem equilibrada. Então, a gente vai colocar aqui como equilibrada, tá? Essa pele eudérmica. A gente também pode ter uma pele que a gente chama de alípica, ou alíptica, né? Se não me engano é alíptica, ou alípica, enfim, dê uma olhada aí. Que seria uma pele mais seca, né? Então, essa seria a pele do idoso. O idoso tende a ter uma pele mais alípica, tá? A gente também tem a pele mais lipídica, que é comum em adolescentes, por exemplo. Então, principalmente homens ali, né? Tende a ter uma pele mais oleosa durante o processo de puberdade. A gente tem um aumento ali da produção hormonal e tal, que vai influenciar, né, nessas glândulas sebáceas. E a gente tem uma outra pele que a gente chama de pele mista, né? Ou em zona T, que é aquela pele onde a gente tem maior oleosidade na região da testa, do nariz e do queixo. Então, isso seria a zona T. E a gente tem regiões mais alípicas, né, que seriam nas bochechas ali, que são mais ressecadas, beleza? É alípica mesmo, não é alíptica não, é alípica, tá? Seria essa pele mais seca. Então, basicamente, a gente pode classificar a pele em relação à oleosidade, né, ou a produção ali de sebo pelas glândulas sebáceas. Então, esses são anexos, né, da nossa pele. Além disso, a gente tem as glândulas sudoríparas, né, vou abrir aqui, mas expandir um pouquinho. Então, aqui do lado a gente tem essas glândulas sudoríparas. Eu vou colocar elas aqui. Né? E essas glândulas sudoríparas, elas são controladas pelo sistema nervoso autônomo. Basicamente, elas vão aumentar ali a sudorese, né? Elas fazem a produção de líquidos ali. Elas são importantes porque elas vão ter função de termorregulação, né? Então, elas são responsáveis pela nossa transpiração. E elas fazem a regulação da temperatura corporal, ou a gente chama de termorregulação corporal, beleza? Então, é outro anexo. Os próprios pelos que a gente falou, né? Então, aqui a gente tem os pelos. Vou colocar tudo meio junto já. Os pelos, eles estão localizados em todas as regiões do nosso corpo, tá? Com exceção da palma das mãos e da planta dos pés. Então, tirando a palma da mão e a planta dos pés, todo o corpo a gente tem os pelos. E os pelos, eles têm uma função nos animais, por exemplo, em outros mamíferos, né, de proteção, principalmente. Proteção contra o frio, proteção contra, enfim, invasores, etc. Nós humanos evoluímos e a gente está cada vez tendo menos pelos, tá? Só que outros animais, os pelos, eles têm uma função muito mais de proteção mesmo, tá? E nós humanos, o pelo tem uma função sensorial, né, dentre outras coisas. E aí, quando a gente pensa nesses pelos, né, a gente também tem, só por questão de curiosidade, a gente tem um músculo específico que fica próximo a esses pelos, que é o músculo eretor do pelo, tá? Então, existe um músculo, né, que a gente chama de músculo eretor do pelo, e a função dele é justamente fazer a ereção do pelo. Então, quando a gente está com frio, por exemplo, você fica com o pelo, né, arrepiado ali e tal, ou quando você tem algum arrepio, enfim, né, que os pelos eles ficam mais erguidinhos.
Quem faz isso é esse músculo eretor do pelo, beleza? Então é isso. Aí, claro, né, outra região que a gente também não tem pelos é nos lábios. Então, tirando essas 3 regiões, né, que são as 3 exceções, no resto do corpo a gente tem pelos, beleza? Então, a gente tem os folículos capilares, que é onde os pelos eles vão ter origem, né? Então, a gente tem a raiz do pelo ali e o pelo em si, beleza? E para fechar, a gente tem as unhas, né? Então, desenhar aqui uma mão. E aí, nessa mão a gente tem as unhas. Então, as unhas, elas também são anexos da pele. E aí, como a gente já viu, elas são formadas principalmente por queratina, né? Que é um tipo de proteína ali, que vai formar essas unhas, aquela queratina mais dura, beleza? E basicamente é isso, né? Então, só revendo ali, fazendo um rápido esquema de tudo que a gente viu, né? Então, a gente falou basicamente sobre tecido tegumentar, né? Então, a gente falou sobre o tegumento, né? Que é a pele. Vou colocar aqui para ficar mais fácil. A gente falou sobre a pele. E a gente falou que a pele ela é dividida em 3 grandes camadas. Então, ela tem 3 camadas principais, sendo que uma delas é a epiderme, a mais superficial. Vou colocar para cima. A mais superficial é a epiderme. Na epiderme a gente tem os melanócitos e os queratinócitos. A gente tem que a epiderme ela é dividida em 5. Então ela tem 5 subdivisões ou 5 camadas, né? Então a gente tem ali da mais profunda para mais superficial, tá? Da mais profunda para mais superficial. A gente tem a camada basal ou camada germinativa, que é responsável por fazer a síntese de novas células, né? Então ali que a gente tem uma maior quantidade de células basais que se proliferam muito, que são responsáveis por sintetizar novas células. A gente tem a camada espinhosa, que tem função de proteção contra o atrito. A gente tem a camada, vou tirar isso aqui. A gente tem a camada granulosa, que é onde as células começam a morrer por apoptose. A gente tem a camada lúcida, que ela vai ser encontrada principalmente nas mãos e nos pés. Ela é responsável pela formação de calos, né? Nessa camada lúcida as células já estão mortas. E a gente tem a camada córnea, que é a camada mais superficial, a camada mais externa, que vai ter em contato com o meio externo e a gente vai ter eliminação das células nessa camada, beleza? Então, basicamente é isso sobre a epiderme. Aí a gente falou sobre uma outra camada que é a derme, que é a camada intermediária. Opa, tá difícil essa letra aqui hoje. E aí na derme a gente tem 2 camadas principais, né? A gente tem a camada papilar e a gente tem a camada reticular. A camada papilar ela vai fazer a nutrição da epiderme, então ela vai fazer a nutrição dessas camadas aqui da epiderme, né? E a camada reticular ela vai dar sustentação para a pele, porque na camada reticular a gente tem uma grande quantidade de fibroblastos, né, que vão produzir ali colágeno e elastina, fibroblastos, e a gente também tem ali proteoglicanos, glicosaminoglicanos, ácido hialurônico, que vão ser componentes dessa matriz e vão dar sustentação para essa matriz, beleza? E a gente falou que o envelhecimento, as camadas diminuem e a pele tende a ficar mais ressecada e menos elástica ali, enfim. E a gente tem a hipoderme, que é aquela camada mais profunda, onde a gente vai ter os adipócitos. E ela tem várias funções, né, como por exemplo a proteção ali, reserva de energia, forma um sistema de proteção, né, contra absorção de choque, enfim, e faz o modelamento corporal também. Tá? Então a gente tem a hipoderme, que é a camada mais profunda. Lembrando que a hipoderme e a derme, elas são altamente vascularizadas, então elas têm uma alta vascularização, e elas também são inervadas. Então a gente tem vários nervos e vasos, né, nessas 2 camadas. Então a gente também tem inervação. Na epiderme a gente tem uma baixa vascularização, por isso que ela vai ser nutrida ali pela camada papilar da derme. Então a gente tem uma baixa vascularização. Beleza? Então é isso. A gente também falou um pouquinho sobre os anexos da pele. E aí, quando a gente pensa nos anexos, né, a gente vai ter ali as glândulas sebáceas, né, que são grudadas ali nos pelos. A gente tem os pelos,
A gente tem, e os pelos eles são formados ali pelo folículo capilar, a gente tem a raiz do pelo, a gente tem o músculo eretor do pelo, né, e a glândula sebácea que está ali aderida no pelo. E aí a gente tem também as unhas e as glândulas sudoríparas. Tá? Então isso aqui basicamente é um brainstorm aí de tudo que a gente viu sobre esse sistema tegumentar ou a pele, beleza? Sobre essa anatomia da pele. Então é isso por esse vídeo, espero que tenha ajudado, né? Então só relembrando aqui, a gente falou sobre os anexos, falou sobre essas camadas, né? Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, já sabe, deixa o like, deixa um comentário aí, falando o que a gente pode melhorar para o próximo. E valeu por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!